Olá, pessoal, tudo bom? Deixa eu ligar minha câmera. Bom, pessoal, esse primeiro vídeo aqui, ele vai ser só uma introduçãozinha. Então, vocês viram aí no vídeo de cima como interagir com os meus vídeos. Então, realmente pausem quando eu pedir para pausar e façam as anotações. Esse vai ser mais curtinho. Esse vídeo aqui ele vai ser só de introdução. Então, eu vou projetar aqui para vocês o que eu separei para a gente falar. É a República da Espada, né? Então, mas antes da gente falar da República da Espada, a gente precisa muito falar dos antecedentes. O Brasil Império, como vocês estão vendo aí, que eu acredito que está aparecendo agora, o Brasil Império, ele é muito importante para a formação do Brasil como ele é hoje, e num principal tema nosso, que é a escravidão e suas consequências, e ele é tão importante também que gera o nascimento da nossa república. Então vamos lá, esse vídeo de introdução vai ser só para falar sobre essas influências, o que levaram à República, as influências do período imperial que levou à República. Então esse é o nosso primeiro slide, né, a nossa capinha. Esses são os dois senhores que eu vou falar mais para frente, que são os responsáveis, né, pela República da Espada, por se chamar esse nome. Então essa é a nossa primeira aula do nono ano. Quem estava na aula presencial sabe que eu já passei as influências do Império. Eu já passei em sala de aula. Mas como uma boa parte de alunos teve a consciência de ficar em casa durante a pandemia, o que é ótimo, então agora eu vou passar de novo. Vou repetir novamente. Vou repetir novamente é pleonasmo, não digo isso, vou repetir. Por que esse conteúdo é importante, professor? Rapaziada, esse conteúdo é importante porque ele mostra a formação do Brasil e os problemas que a gente vive hoje. Essa é a importância, né? Eu tenho um horizonte aqui, né, de currículo que eu tenho que passar para vocês de história, que diz que vocês têm que reconhecer a formação da nossa república, reconhecer as desigualdades entre as pessoas e assim vai. Mas eu quero aprofundar. Eu quero que vocês entendam o nosso país um pouco. Essa é a função de um professor de história. Entender a identidade nacional e a formação nacional. Além disso, dá nesse conteúdo de república para reconhecer a desigualdade social no nosso país. E eu vou falar daqui a pouquinho, né? Que é justamente o legado do Brasil Império. Além da desigualdade social, no Brasil tem uma desigualdade regional. Algumas regiões são mais valorizadas que outras, né? Algumas regiões do nosso país existe preconceito com as pessoas que vêm de lá. Então, vocês vão entender um pouquinho a partir disso. A formação do Estado brasileiro e seus poderes também, né? E aí é o Estado brasileiro como ele é hoje. Isso começa no Brasil República. Beleza? Então, essa, ao meu modo de ver, é a importância do nosso conteúdo. Para além de ser um conteúdo que vocês têm que incorporar, eu quero que vocês entendam o nosso país. Né? É inteligente que um aluno de 13, 14 anos entenda o país que ele vive, para conseguir viver bem dos 18 para frente. Antecedentes da proclamação da República. É isso aí que eu expliquei em sala de aula e que eu vou procurar explicar agora de novo. Pessoal, o que realmente proclama a República? Que realmente, isso aqui tem que ficar guardado no coração. O fim da escravidão, em 1888. Então, o fim da escravidão marca a crise de Dom Pedro II, marca a crise da nobreza brasileira. A escravidão acabou e a família real brasileira era vinculada fundamentalmente com a escravidão. O Brasil é um dos últimos países do mundo a abolir a escravização de seres humanos. É um dos últimos países do mundo que não considerava pessoas, Homo sapiens sapiens, como iguais perante a lei. Um escravo, ele era uma propriedade. Ele era um ser que era propriedade de outro. Se o outro, esse dono, né, quisesse trocar esse escravo por um cachorro, ele podia. Se ele quisesse trocar esse ser humano escravizado por um tapete, ele podia. Isso é inaceitável, né? A igualdade plena começa com a Revolução Francesa em 1789, 100 anos antes do fim da escravidão no Brasil. O Brasil demorou 100 anos para considerar todas as pessoas iguais perante a lei. É aqui que a gente começa a entender as desigualdades. Percebam? Grande desigualdade de renda. O Brasil, ele tinha uma população comum muito pobre. O Brasil, ele concentrava muitos poderes nos
nos grandes donos de terra, nos cafeicultores, nos plantadores de cacau no Nordeste, nos donos de engenho de açúcar em Pernambuco, e assim vai. O Brasil, o Rio de Janeiro em especial, né, que foi a capital do Império e também a capital da República, até ser hoje em Brasília, né, até Juscelino Kubitschek, na década de 50, o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, do Império e da República. Então, o Rio de Janeiro tinha uma desigualdade escancarada, né? Quando eu dou Império, eu mostro algumas imagens de um grande pintor. E, nossa, os homens brancos portugueses, as mulheres brancas portuguesas eram carregadas dentro de uma caixa nos ombros pelos escravizados negros, majoritariamente negros, mas não só negros, pelos seres humanos escravizados. Então, a desigualdade social no Brasil, a desigualdade de renda era muito complicada. Existia também, esse é um dos grandes antecedentes do fim da monarquia no Brasil, pouca participação da população comum, que nesse caso eram homens alfabetizados, por causa do voto censitário. Professor, o que é voto censitário? Anotem, isso é muito importante. Voto censitário era o voto que uma pessoa só podia ter no Império se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse posses. Se ela não fosse alguém de grandes posses, de grande dinheiro, rica, ela não poderia votar na República. Então, isso tinha uma pressão social no imperador para que o Brasil aceitasse um professor, que tem pouca grana, votar. Que um artesão que fazia jarros, né, um comerciante pequeno, pudesse votar. Porque só podia votar grandes fazendeiros de terra. Gente que tinha muito dinheiro. Um outro grande acontecimento é a fundação do Partido Republicano Paulista. Os paulistas, né, a elite, a classe dominante paulista, os mais ricos paulistas, começaram a se tornar republicanos, contra a monarquia. A monarquia não é república. A monarquia é uma ideia de que existe um sangue real que é mais superior ao sangue do restante do povo da nação. Por isso que esse sangue é real. Né? Na república, não. Na república impera o positivismo, que é todos iguais perante a lei. E eu vou explicar um pouquinho de positivismo daqui a pouco, quando eu passar a imagem para vocês no segundo vídeo. Então, a fundação do Partido Republicano é outro grande antecedente, outro grande acontecimento que começa a enfraquecer a moral de Dom Pedro II, do imperador. Um conflito entre Dom Pedro e a religião católica. Vocês acreditam que Dom Pedro ele controlava as ideias religiosas que a Igreja Católica podia colocar no Brasil? Isso chamava-se, eu vou falar no próximo slide. Isso era um tipo de uma regrinha. Se o Papa falasse, ó, os católicos no Brasil têm que ir por esse sentido, Dom Pedro II aparecia e falava, não, não pode. Quem manda aqui sou eu, inclusive na religião católica. Então não pode. O que o Papa disse não tem que ser aceito pelos católicos aqui, porque eu, Dom Pedro, estou dizendo. Isso gerou um conflito entre católicos e o imperador. Então repare, quando foi 888, ele teve conflito porque o principal negócio da monarquia brasileira era vender e comprar escravos. Então ele se enfraqueceu em 1988. O Brasil tinha grande concentração de renda. Poucas pessoas tinham muito dinheiro e muitas pessoas tinham pouco dinheiro. Pouca participação comum de pessoas comuns que não tinham tanto dinheiro por causa do voto censitário. Além disso, a fundação de uma força política, né? Uma força política apareceu na cena, que é o Partido Republicano Paulista. O conflito de Dom Pedro com a Igreja Católica. Aí, por fim, um outro conflito que foi a gota d'água para Dom Pedro ser deposto e ser proclamada a República, foi o conflito dele com os militares. Olha que Brasilzão doido. Sempre tem militar na política. Olha que Brasilzão doido. A gente está falando aqui, pessoal, de 1889. 1889, não é nem o século passado, é anterior ao século passado. E os militares já estavam na política. Os militares ganharam muito prestígio com a Guerra do Paraguai. Ou, melhor dito, né, como historiador novo hoje em dia tem que dizer, o real nome da Guerra do Paraguai deveria ser Guerra da Tríplice Aliança. Porque quem fez a guerra foi o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Não foi o Paraguai quem fez a guerra. Né? Então, chama-se Guerra da Tríplice Aliança, porque quem começou, quem deu estopim de fato, foi o Uruguai, Brasil e Argentina. Então, o nome mais correto hoje é Guerra da Tríplice Aliança, mas eu falo ainda porque ainda tem uma galera que só lembra do antigo nome, Guerra do Paraguai.
Os principais líderes militares desse movimento é Deodoro da Fonseca e um cara interessantíssimo, que eu acho muito interessante mesmo, um militar, que é o Benjamin Constant, um positivista. Inclusive, eu tentei achar livros sobre ele para ler e não achei, mas ele me parece um militar muito interessante, muito inteligente. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo dos antecedentes. Eu tenho duas coisas para dizer agora ao final do vídeo. Primeiro, sim, expliquei rápido, mas eu expliquei rápido para a gente ganhar tempo. E porque vocês, pessoal, podem voltar o vídeo no momento em que quiser e escutar de novo. Vocês podem. E eu também estou montando vídeos, porque o meu modo de ver, tem alunos que não têm celular, tem alunos que não têm notebook, não têm computador, e que só conseguem acessar as aulas quando os pais chegam em casa e dão o celular, né? Então, eu gravo os vídeos e coloco no formulário para que vocês possam ver na hora que puderem. Então, a desculpa de não fazer a minha matéria diminui, né? Por isso que eu gravo os vídeos, para que vocês consigam acompanhar na hora que vocês podem e também porque sempre fica disponível, então não tem como deixar de participar. Ao invés de fazer uma videochamada num horário fixo, que eu sei que alguns alunos não vão ter celular, notebook, computador para estar na aula, eu gravo o vídeo. Então você pode ver o vídeo à noite, você pode ver o vídeo à tarde, você pode ver o vídeo de manhã. E além disso, você pode pausar o vídeo e voltar. Esses slides eu coloquei no formulário, então eu preciso que vocês copiem. Por favor, copiem, porque são importantes. Então, beleza, pessoal? Esse foi o primeiro vídeo. Foi o vídeo dos antecedentes da Proclamação da República e o porquê esse conteúdo é muito importante para nós hoje, em 2021. Então, reparem como começou a desigualdade no Brasil. Reparem como o Brasil demorou para abolir a escravidão. Reparem como o Brasil tem uma concentração de riqueza desde a época imperial. Isso continua. Pelos dados científicos atuais do Brasil, a concentração de riqueza continua muito ruim. Tudo bem? Então, esses são os antecedentes. Por favor, anotem e voltem o vídeo quantas vezes quiserem para entender esse conteúdo. Vamos para o segundo vídeo agora, pessoal.